私は日本でブラジルチョロ教会の牧師です。私はナワシの教です。私の妻は宮城ナワシです。はじめまして、よろしくお願いします。今からポルトガル語でです。Vamos trazer? Irmãos, boa noite. Para aqueles que já me conhecem, prazer em revê-los. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil no Japão. Meu nome é Diogo Nawashiro, minha esposa se chama Bianchi Nawashiro. Nós contamos com vocês e a partir de agora eu só vou falar em português, tá bom? Irmãos, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Nós já tivemos o privilégio, a honra de apresentarmos o projeto da nossa igreja, de plantação de igreja no Japão. E a partir de agora, nós iremos receber a palavra do Senhor, uma mensagem desafiadora sobre obra missionária. E depois iremos apresentar um pouco mais do projeto. Então, eu convido a todos que abram suas Bíblias. Em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós leremos o verso de número 14 a 20. Filipenses 4, versos 14 a 20. Esse texto servirá de base para a mensagem que o Senhor preparou a esta igreja nesta noite. Filipenses 4, versos 14 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Santíssimo Deus, glorioso Pai, nós te louvamos, Santo Deus, por essa honra de estarmos aqui reunidos como teu corpo, como a tua família, como teu povo, para louvar e bendizer o teu santo nome. Nós te louvamos, Santo Deus, porque o culto é uma bênção, Pai, para a nossa vida. Aqui o Senhor recebe a nossa oração, os nossos cantos de louvor. O Senhor também perdoa os nossos pecados. E de modo muito, Pai, maravilhoso, o Senhor nos edifica, Pai, através da Tua palavra santa e poderosa. E nesse instante, Pai, que a Tua palavra foi lida, nós, os Teus servos, rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra em cada coração aqui presente. Que possamos sair daqui fortalecidos, renovados e cada vez mais encorajados a buscarmos tão somente a Tua glória entre todas as nações. Abençoa-nos, Santo Deus, esteja também com o pregador, que ele seja apenas instrumento nas Suas mãos, mas que a palavra seja toda Tua. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nos prepare para a Tua palavra, para a Tua mensagem. É que nós oramos e agradecemos a Ti, Santo Deus. Amém. Irmãos, a obra missionária é graça. A obra missionária é graça. Eu tenho escutado alguns discursos muito distorcidos sobre missão hoje em dia nas igrejas. E um dos que mais tem me assustado, ele é mais ou menos assim: olha, a igreja precisa se envolver com missões, a igreja precisa se despertar para a obra missionária, porque Deus precisa da igreja. Porque se a igreja não anunciar a Jesus Cristo, se a igreja não pregar o Evangelho, como que o Senhor Jesus vai ser conhecido? Então a obra missionária é importante porque Deus precisa da igreja. Como eu disse, irmãos, essa é uma mensagem muito equivocada, pelo simples fato de
que não é Deus que precisa de você, não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Se hoje você está aqui, irmão, se hoje você está aqui adorando, louvando a Deus, eu quero que você saiba de uma coisa: o privilégio é todo seu, não é de Deus, é seu, porque somos nós que precisamos dele, porque Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus somos nada. Eu costumo dizer que às vezes nós olhamos a televisão, os filmes, e a gente começa a querer transportar aquilo que aprendemos na televisão, nos filmes, para a nossa relação com Cristo. Quer ver um exemplo? Lá em São Paulo, estava passando assim um filme Fúria de Titãs, e saiu 2, e a moçada toda gosta de assistir, os cinemas lotados, e é interessante que o filme, ele mostra sobre a mitologia grega, e o que nos chama a atenção é que o povo, se ele deixa de orar para os deuses gregos, se ele deixa de sacrificar, os deuses ficam fracos. Então o povo precisa orar, precisa cultuar, porque senão os deuses vão ficar fracos, ou seja, os deuses também precisam do povo. E às vezes a pessoa pensa que com Jesus é a mesma coisa, que ela está fazendo um favor para Cristo que está aqui. Eu vou ler a Bíblia, vou fazer um favor para Jesus, tá? Eu vou ler a Bíblia, vou orar, hoje eu vou agradar a Deus, vou fazer um favor para Deus, eu vou para o culto hoje. Irmãos, mais uma vez, se hoje nós estamos aqui, o privilégio todo nosso, porque somos nós que precisamos de Deus, somos nós. Então, se Deus não precisa de nós para fazer a sua obra, então por que o Senhor nos chama? Por que o Senhor convoca a sua igreja para participar da obra evangelística e missionária? A resposta é simples, porém profunda. A resposta é graça. Graça. Favor que eu preciso, mas que eu não mereço. Então, quando a igreja se envolve com a obra missionária, não é ela que vai prestar um favor para Deus, mas é ao contrário, é Deus que nos está dando esse favor. Deus está nos dando essa bênção, essa oportunidade, essa honra de participar, mesmo que um pouco, dessa obra que é tão somente dele, de alcançar o perdido. E a obra missionária, irmãos, ela é tão importante que por todas as escrituras, ela é enfática. Aliás, não sei se vocês perceberam, o maior missionário de todos os tempos, nós temos um Deus missionário, o maior missionário de todos os tempos é o Senhor Jesus, o grande missionário, o mestre, o exemplo de missionário. E o que é missionário? Aqui vem às vezes outra equipe. O missionário é aquele que vai, é o ID do Senhor. O missionário que faz missão. O que é missão? É o ID do Senhor. Irmãos, nem todos que estão indo estão fazendo missão, infelizmente. E aliás, missão não é ir. Quando o Senhor Jesus dá Mateus 28:19, ide por todo o mundo, fazer discípulos em todas as nações, o único verbo ali, imperativo, ordem, não é o ide. O id ali é um particípio, a ideia é indo. O único verbo ali, que é a ação de fazer missão, é fazer discípulo. Ou seja, o texto ali ensina então o quê? Indo para o seu serviço, indo para a sua casa, indo na sua vizinhança, lá na sua família, lá com seus colegas, fazer discípulos, fazer missão. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina. E como nós fazemos missão? Anunciando. E como nós fazemos discípulos? Anunciando o Evangelho de Cristo. Confesso para os irmãos que hoje eu fiquei bastante emocionado. Toda vez que a igreja tem momentos como esse, de receber pessoas por batismo, profissão de fé, esse momento tem que ser um momento de alegria. Porque é um milagre. É uma obra sobrenatural que Deus está realizando. Porque não é o pecador que se salva, mas é Deus que salva o pecador. Então, se os irmãos hoje estão aqui, é porque um dia o Senhor Jesus colocou a sua palavra, o seu amor no coração deles. Isso é obra sobrenatural, é milagre, é o dom da vida, é obra de Deus. E as pessoas ficam pensando, mas será que a obra missionária é importante? Se nós estamos aqui hoje, é devido à obra missionária que o Senhor preparou. E é interessante que o Evangelho do Senhor Jesus, apesar de falarmos muito acerca do Evangelho, poucos sabemos de fato o que é o Evangelho. Eu fui num curso, Centro de Treinamento e Implantação de Igrejas, e um dos testes ali, os pastores tinham que pregar em 15 minutos uma mensagem bíblica. O
que foi chocante é que de 48 pastores, apenas 5 pregaram o Evangelho. Mas eram pastores evangélicos da nossa denominação. Apenas 5 pregaram o Evangelho. Mas os outros pregaram o quê? Pregaram a Bíblia? Pregaram, irmãos. Pregaram a Bíblia. Pregaram assim, ó: Deus é bom, Deus é grande, Deus vai trazer bênçãos para você, Deus vai fazer milagre na sua vida. Mas cadê o Evangelho? Cadê Jesus Cristo e a sua cruz? Nós corremos o risco, irmãos, de estarmos pregando a palavra de Deus sem Cristo, que eu já acho um desafio muito grande, né? Porque por toda a Escritura Cristo está. De pregarmos palavras e mensagens quase que de autoajuda do que o Evangelho. Mas então o que é o Evangelho? O Evangelho é duas coisas simples, porém profundas. Evangelhos são, primeiro, as más notícias. A má notícia é que ninguém pode se salvar. Todos nós somos pecadores. E se hoje você está aqui, não é de modo algum pelos seus méritos. E se você pensa que você está aqui e serve a Jesus Cristo porque você é bom, quero dizer que você está muito distante da salvação. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Cristo. O Senhor disse que quando Ele olhou para a raça humana, não viu um justo sequer. E mais, a palavra do Senhor diz assim: Deus prova o seu próprio amor, tendo nos dado Jesus Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, ou seja, inimigos da cruz. Então a má notícia é essa, que todos nós estamos perdidos, todos nós somos pecadores. Às vezes a pessoa fala: não, mas eu sou bom. Se eu pudesse passar um telão aqui, ó, só o que você fez, ou melhor, você pensou nessa semana, você se sentiria confortável? Eu não sei, sentiria. Pecado não é só ação, né? Pensamento, é omissão. Somos pecadores, regenerados, buscando o caminho da santificação, mas ainda não receberemos ela aqui. Isso daqui só na glória completamente. Ninguém pode se salvar. Ninguém. Então essa é a má notícia. Agora, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que tem salvação. A boa notícia é que tem restauração de Deus, que tem vida nova para você. Mas essa salvação, ela só tem sentido se você apresentar a cruz. Porque hoje outro defeito que nós temos percebido é que as pessoas têm pregado uma salvação sem cruz, uma salvação sem arrependimento, uma salvação sem sacrifício, sem conversão. E essa salvação, ela só tem sentido, e Jesus só é tão precioso para nós quando nós entendemos a cruz. Por quê? Às vezes as pessoas pensam que tá bom, eu arrependo dos meus pecados, que isso já é uma obra do Espírito Santo nos acusando. É Deus que chama o pecador. E a pessoa pensa assim: então agora Deus vai esquecer dos meus pecados. Quando esquecer dos meus pecados, agora eu estou salvo. Irmãos, num certo sentido, o Senhor não esqueceu dos seus pecados. Não esqueceu. Porque o Senhor, Ele é bom, o Senhor é amoroso, mas o Senhor também é justo. E quando o homem se rebelou contra Ele, a sua justiça disse que esse homem tinha que ser punido, tinha que receber punição, e a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Então, como que essa justiça de Deus pode ser satisfeita? Deus não pode negar a si mesmo. Ele já tinha dado sua palavra. É aí, irmãos, que a cruz de Cristo entra. Se hoje nós estamos aqui, irmãos, não é porque o Senhor simplesmente esqueceu dos seus pecados. É porque os seus pecados, a punição que estava destinada para você, foi colocada sobre Cristo na cruz. E é porque Cristo pagou pelos seus pecados, é porque Cristo sofreu a punição que era sua, por rebeldia contra Deus, é que hoje nós recebemos o mérito dele, e através desse mérito o Senhor nos recebe. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Se nós não pregarmos o Evangelho, irmãos, nós vamos ser como qualquer outra religião de autoajuda. Então a obra missionária ela é importante porque ela é levar o Evangelho de Cristo para fazer discípulos. E essa obra é tão importante que o Senhor Jesus sempre levantou os seus. O Senhor Deus sempre levantou os seus para anunciar a Cristo. E sem dúvida nenhuma,
maiores missionários, por que não dizer o maior missionário levantado por Jesus Cristo para levar essa obra adiante no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. Não tem uma conferência missionária que o nome do apóstolo Paulo não seja missionário. Mas sabe o que é interessante? É que nessa noite, é como se o apóstolo Paulo dissesse assim: nessa noite, irmãos, eu não vou falar para vocês sobre o ministério que o Senhor confiou a mim. Nessa noite eu quero apresentar para vocês quem Deus colocou na minha vida e no meu ministério, para que eu pudesse exercer a missão que exerci, com a profundidade que exerci e com o alcance que eu tive. Eu quero apresentar para vocês nesta noite a maior igreja parceira que Deus me deu. Eu quero apresentar para você a igreja dos Filipenses. Sem dúvida, irmãos, essa igreja aqui é maravilhosa. Um dos propósitos dessa carta aos Filipenses é o da gratidão. Paulo agradece essa igreja no primeiro capítulo, de modo particular a Epafrodito, provavelmente um presbítero, um representante dessa igreja, que foi enviado pela igreja para cuidar do apóstolo Paulo quando ele estava preso. E agora, no último capítulo, capítulo 4, por que no último capítulo? Para dar uma ênfase maior, ele faz então um agradecimento a toda a igreja. E é nesse contexto de gratidão, é nesse contexto de louvor a Deus pela parceria, é que nós iremos ver algumas lições fundamentais sobre a obra missionária. E a primeira delas, irmãos, a primeira lição que nós encontramos aqui no texto acerca da obra missionária é que a obra missionária precisa de parceria. A obra missionária precisa de parceria. Eu vou falar um negócio para os irmãos que eu já sei que vão chocá-los. Toda vez que eu falo na igreja, o pessoal fica chocado. Às vezes o diabo já fica até ameaçando a vir e tirar do culto para levar embora. Mas eu falo para você, fica calmo, vamos acompanhar o texto, vamos pela Bíblia. É chocante, é confrontador, mas é uma verdade. E essa verdade precisa ser dita. E eu quero dizer algo para você, irmão. Preste atenção, com todo o respeito que você merece. Mas eu quero dizer algo muito importante para você. A obra missionária não precisa da sua ajuda. Não precisa. A obra missionária não precisa da sua ajuda. É um equívoco quando o missionário vem para a igreja: olha, está vindo o missionário, nós vamos ajudá-lo. A obra missionária não precisa da sua ajuda. Da sua ajuda, a obra missionária não precisa. A obra missionária precisa de sua parceria. É de parceria que a obra missionária precisa. Ah, pastor, mas não é a mesma coisa? Se você está usando o termo ajudar no sentido de parceria, ok, não tem problema nenhum. Mas se você está entendendo, usando o termo ajudar no sentido de ajuda mesmo, a obra missionária não precisa da sua ajuda. Ah, pastor, não é a mesma coisa? Não, não é. Vocês vão ver como que isso é claro. Não é. O que é ajuda? Você ajuda aquilo que não é seu, que não é compromisso seu, que não é responsabilidade sua. Por isso que é ajuda. E é por isso mesmo que você ajuda quando quer, quando pode, quando dá. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, nós aprendemos que todos aqueles que foram chamados por Cristo Jesus, que todos aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus, têm como responsabilidade, têm como compromisso a obra missionária. Porque quando o Senhor Jesus deu a grande comissão de ir, de anunciar o Evangelho, fazer discípulos a todas as nações, Ele não deu esse mandamento só para um missionário, ou para um grupo de missionários, ou para uma agência missionária, ou para uma igreja só. Esse mandamento foi dado para todos aqueles que nasceram em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas participam do batismo, profissão de fé, pronto, agora então é só cantar, né? Então é só cantar, não é só cantar não, filho. Canta sim, louva a Deus, Senhor sagrado, mas agora é trabalhar. Tem uma missão a ser feita, tem uma obra a ser realizada. É trabalho. Cristianismo não é vida mansa, é trabalho. Trabalho árduo. Anunciar o Evangelho não é algo fácil. Tem sacrifício, tem preço a ser pago.
tem esforço, tem dedicação. Interessante, irmãos, que esse termo ajuda está tão assim presente. Eu e minha esposa passamos por mais de 100 igrejas nossas. Esse termo ajuda é tão presente. E eu quero dizer para vocês, eu acredito que nada mais tem atrapalhado as nossas igrejas de se envolver como poderiam ou como deveriam na obra missionária que esse termo ajuda. A obra missionária, ela não precisa de ajuda. A obra missionária precisa de parceria. E quando nós vamos para o texto, irmãos, isso fica claro. Acompanhe comigo, verso 14. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Capítulo 1 de Filipenses, verso 5. Paulo agradecendo aqui pela parceria, fala, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Verso número 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes. E mais uma vez, a obra missionária não é peso e não é gasto, da graça comigo. Vocês perceberam? Em momento algum, o apóstolo Paulo, ao agradecer a parceria com essa igreja, ele fala assim, obrigado pela ajuda que vocês me deram, tá? Valeu aí, pela ajudinha. O texto inspirado, as expressões usadas é, obrigado pela vossa associação, obrigado pela vossa cooperação, obrigado pela vossa participação. Essas três expressões no original, elas têm a mesma raiz. E a ideia é tão forte, é parceria e não é ajuda, que a ideia seria assim, um relacionamento muito forte. Paulo está ligado à igreja e a igreja está ligada a Paulo. Seria mais ou menos assim, se Paulo estivesse passando por lutas e provas lá no campo, a igreja estava passando por lutas e provas aqui na base. Se Paulo estava colhendo bênçãos e vitórias lá no campo, a igreja estava colhendo bênçãos e vitórias aqui na base. É parceria, irmãos, é vínculo. Algumas igrejas pensam também que parceria é só chegar a um determinado dia do mês, que elas se comprometeram e fazer um depósito. Isso não é parceria. Parceria é relacionamento. Parceria, a igreja conhece o missionário se envolve com a igreja. E é por isso que nós dissemos, irmãos, já que o mandamento do Senhor Jesus é para todos que estão em Cristo, é por isso que nós dissemos o seguinte, que todos nós somos missionários. Aos missionários que vão para o campo, aos missionários que ficam na base dando suporte, mas todos nós somos chamados para ser missionários. Todos. Eu costumo dizer que às vezes o próprio missionário ensina errado a igreja. Já vi missionário falando o seguinte, olha, tem 3 tipos de você participar com missão: indo, ou contribuindo, ou orando. Você está errado. Errado. Se todos nós somos chamados para ser missionários, então todos nós temos que ir, todos nós temos que contribuir e todos nós temos que orar. Ah, pastor, mas como que eu vou? Nós falamos hoje pela manhã, ao mesmo tempo que a igreja se envolve com missões a outros povos, outras nações, ela tem que fazer missão local e regional. Essa é uma igreja sadia e completa. Todo mundo tem que ir. Uma vez eu fui numa igreja, enquanto tem oferta, eu já me preparo e vou depois. O irmão veio e falou assim, não, o senhor não precisa não. Eu falei, como assim não precisa? Não, porque o senhor já está indo. Não, irmão. Todos nós temos que ir, todos nós temos que contribuir. E todos nós temos que orar. A oração não é para alguns não, viu? Ah, eu vou escolher o ministério de oração. Não tem isso não. Todos nós temos que orar. Todos nós. Porque todos nós somos chamados para ser missionários. E o que é interessante aqui é que você vê que a igreja ela é missionária com Paulo. Essa igreja ela está tão presente, ela está tão ligada, que ela sabe das lutas que Paulo está passando no campo. Verso 14 ele diz assim, do capítulo 4: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Ou seja, Paulo fala assim, olha, obrigado por essa parceria, obrigado por esse vínculo que nós temos, que é tão forte, que inclusive nos momentos mais difíceis que
passei, nos momentos de lutas e de provas, vocês estiveram presentes. Vocês estavam comigo. Vocês não só sabiam, mas vocês participaram. E foram bênçãos de Deus nesses momentos de lutas. Você sabe por quê, irmãos? Porque essa igreja entendeu que a obra missionária não é ajudinha, é parceria, é compromisso, é relacionamento. Eu costumo dizer que hoje em dia nós temos picos de entusiasmo. Você quer ver um exemplo? É um dia de missão, é uma semana assim, de conferência missionária, é um mês que nós temos lá de agosto de missão, mas passou essas datas, se esquece do campo, se esquece do missionário, se esquece da obra. Sabe por quê? Porque nós temos entendido que a obra missionária é ajuda, não parceria. O que é fantástico é que nós somos informados que essa igreja ela foi fundada na segunda viagem do apóstolo Paulo, missionário. E desde que Paulo plantou essa igreja, desde o nascedor, essa igreja foi fiel nessa parceria. O contexto aqui já passou anos. Paulo agora está preso em Roma. E essa igreja continua fiel, sem falhar, a todo instante com ele. No verso 10, Paulo chega a dizer que o único momento que essa igreja não participou com ele é quando ela não teve oportunidade. Não tinha como enviar alguém ou enviar algum suporte. Caso contrário, essa igreja foi sempre fiel e constante. Por quê, irmãos? Mais uma vez, porque essa igreja entendeu que a obra missionária, quem faz não é o missionário, é ela. E que ela tem que ter parceria com aqueles que vão para o campo, porque essa obra é dela. Deus confiou a ela. E ela entendeu então que ajuda não cabia aqui, mas parceria. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui no texto é essa. Eu gostaria que essa igreja gravasse firme. A obra missionária não precisa de ajuda. A obra missionária precisa de parceria. A segunda lição que nós encontramos aqui no texto é que a obra missionária é um culto de louvor a Deus. Acompanhe comigo o verso 18, diz assim: recebi tudo e tenho abundância e sou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Irmãos, a obra missionária é um culto, é um louvor diante de Deus. Antes de nós entrarmos mais acerca dessa lição, eu convido você a analisar o verso 17 desse texto. Você vai perceber aí que o apóstolo Paulo ele dá uma parada que eu chamo de parada brusca. Não sei como vocês falam aqui no Rio de Janeiro, mas uma parada muito assim repentina, de uma vez. Porque acompanha o texto, diz assim: não que eu procure o donativo. Verso 17. Essa é uma parada brusca. Eu costumo dizer que lá no Japão tem umas rodovias expresso que você pode correr lá, mas muito mesmo, velocidade exorbitante, já é feito para isso. Então imagina você correndo lá mais de 150 por hora naquela rodovia. E de repente, de uma vez você colocasse o pé no freio. É uma parada brusca, não é? Até perigosa. Eu costumo dizer que até o verso 16 o apóstolo Paulo está mais de 150 km por hora, está quase 200. Porque ele chega no 16 e ele fala assim: olha, igreja, muito obrigado, porque até quando vai começar a missão em Tessalônica, ou seja, vai começar a missão na Europa, vocês fizeram até mais do que eu precisava. Mas aí ele chega no verso 17 e é como se ele colocasse o pé no freio de uma vez. Não que eu procure o donativo. Em outras palavras, não que o meu interesse principal é o que vocês vão prover para mim de suporte e sustento. Não. Eu sou muito grato a Deus por isso. Eu estou louvando a Deus por isso. Sou grato, mas não que o meu interesse principal é o que vocês vão dar de suporte para mim. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Por que ele faz essa parada brusca? Irmãos, infelizmente,
os críticos de plantão sempre vão estar presentes. É triste isso, mas nem todo mundo que está na igreja está com as motivações certas, e está com os objetivos certos, e está trabalhando para o Senhor. O próprio Senhor Jesus já tinha nos alertado sobre isso. E os críticos de plantão sempre estarão presentes. E Paulo teve esses críticos de plantão, e teve a força, sentiu a força deles, principalmente quando ele estava em Corinto. E o que esses críticos de plantão faziam em relação ao ministério de Paulo? Eles moviam o povo a pensar da seguinte forma: olha, você sabe esse apóstolo Paulo? Você acha que ele está pregando o evangelho, ele está fazendo a obra missionária? Até mesmo você acha que ele plantou essa igreja aqui? Você acha que é por amor a Jesus Cristo? Porque ele ama Jesus Cristo? Porque ele está buscando a glória de Deus? Não é não. Esse Paulo é um mercenário. Esse Paulo é um falso, é um impostor. Ele está na verdade fazendo toda essa obra aí por motivo próprio, por motivo interesseiro. Na verdade o que Paulo quer é lucro, é dinheiro, é isso que ele quer. Toda vez o apóstolo Paulo percebia essa ação diabólica e demoníaca desses críticos de plantão, ele fazia questão de não receber nada daquela igreja. Preferiu fazer tenda, preferiu trabalhar do que receber o salário da igreja. Mas olha que interessante, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, ou 13, verso 12, se não me engano, 12, 13, ele se retrata dessa posição. Ele fala assim: olha igreja, se teve alguma coisa que eu fiz diferente com vocês em relação às outras igrejas, é que eu não recebi salário de vocês. Me perdoem a injustiça. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: olha, eu falei com vocês. Na verdade, mesmo com todas aquelas acusações falsas dos críticos de plantão que vocês aceitaram, eu deveria ter recebido o salário de vocês. Sabe por quê? Porque quando eu deixei de receber o salário de vocês, eu deixei que vocês fossem abençoados. Me perdoem a injustiça. E ali vem uma grande lição. Sabe qual que é? Que quando a igreja sustenta com dignidade o seu pastor, os seus obreiros, os seus evangelistas, os seus missionários, isso jamais deveria ser entendido como peso ou gasto, mas isso deveria ser entendido como graça, como bênção. Paulo fala: me perdoe a injustiça, eu deixei que vocês fossem acresciados. Então esses críticos de plantão, eles estão presentes, e eles estavam aqui também, creio eu, num número reduzido, mas eles estavam, porque no capítulo 4, no capítulo 3, verso 17, Paulo começa a falar mais sobre esses críticos de plantão. Verso 17 de Filipenses, ele diz assim, capítulo 3, verso 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo modelos que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Aí você para aqui e fala assim: nossa, Paulo dizia até chorando, inimigos da cruz. O que esses caras fazem? Taca pedra na cruz? O que eles fazem? Xingam, falam mal de Cristo. Vocês vão perceber que muitas vezes os inimigos da cruz, eles estão dentro da igreja, eles estão com a Bíblia na mão, eles estão cantando hino, eles estão orando, eles estão dando glória a Deus, eles estão até pregando. Porque ele vai falar, olha qual que é a característica aqui dos inimigos da cruz que Paulo está falando. Verso 19: o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esses são os inimigos de plantão, os inimigos da cruz, os críticos de plantão. Não é que eles não têm a Bíblia, não é que eles cantam, não é que eles não oram. Eles estão mesmo aqui participando, como os outros servos do Senhor ali, buscando ao Senhor, mas na verdade ele não está pensando no reino de Deus, mas na verdade ele não está pensando na glória de Cristo, na verdade ele não está pensando em anunciar Cristo aos povos que não conhecem. Na verdade ele está aqui na igreja como se fosse um crente de verdade, mas na verdade ele está pensando na barriga dele. É o que vai ser mais confortável para ele, é o que a igreja pode fornecer assim de benefício para ele, e ele só pensa nas coisas daqui. Então toda vez que vem um missionário, um pastor,
porque ele pensa assim, a minha empresa, ele trata a igreja como empresa, vai ter que gastar com essas pessoas, e eu tenho que guardar aqui no meu caixa, porque esse caixa tem que render para a minha barriga, o meu conforto, é para mim. Só pensam nas coisas terrenas. Irmão, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. A pergunta que eu faço para você é: em que reino você tem se preocupado mais? O reino de Deus ou o seu próprio reino? Porque eu percebo que às vezes dentro da igreja as pessoas estão mais preocupadas com o seu reino. É a sua casa, é a sua segunda casa, é a sua terceira casa, é o seu reino. Não que não seja a bênção que nós temos que ter, e é a bênção de Deus, mas qual é o reino que está em primeiro lugar na sua vida? O seu ou de Jesus? Então esses críticos de plantão, irmãos, eles estavam aqui também. E Paulo então aquela gratidão, aquele louvor a Deus, olha, obrigado irmãos, por tudo que vocês têm feito, pelo suporte que vocês têm me dado, vocês nunca têm deixado de faltar, mas eu quero deixar algo bem claro, não que o meu interesse principal seja isso, mas o que realmente me alegra é que essa igreja está prestando um culto de louvor a Deus. Em outras palavras, creio que se fosse hoje um meio mais contextual, o apóstolo Paulo estaria dizendo assim: olha irmão, sabe o que realmente me alegra e me interessa? É que essa igreja não virou um clube, onde as pessoas vêm aqui só para confraternizar. O que realmente me alegra e me interessa é que essa igreja não virou uma ONG, onde as pessoas vêm aqui só para fazer trabalho social. Mas o que realmente me alegra e me interessa é que essa igreja também não virou ritualista, onde as pessoas vêm aqui só prestam o seu rito e vai embora. Mas o que realmente me interessa e me alegra é que essa igreja ama Jesus Cristo de verdade, e por isso que ela prega o Evangelho aqui na sua localidade, e mais, ela investe para que outros missionários levem a Jesus Cristo para outras nações. É isso que me alegra, é isso que é o meu interesse, é isso que é a minha alegria nessa parceria. Eu costumo dizer que às vezes nós fazemos perguntas erradas queremos resposta certa dentro da igreja. Você quer ver um exemplo? Escola dominical. Pastor, o que é mais importante? Missão ou adoração? E o povo fica discutindo 2 horas. Irmão, você quer uma pergunta errada. Nós temos que gastar tempo com pergunta errada. Porque a ideia dessa pergunta é assim: missão é algo totalmente ao contrário de adoração. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: missão não é adoração? Quando a igreja está comprometida com missão para valer, com motivação certa, anunciando a Jesus Cristo, ela não está adorando a Deus? Porque quando eu olho para o texto, verso 18, no final dele, eu vejo 3 expressões que eram usadas principalmente no Antigo Testamento para caracterizar um culto celebrativo de louvor e gratidão que Deus se apraz, sendo usado em relação à parceria dessa igreja com o apóstolo Paulo com a obra missionária, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus, como aroma suave. Já pararam para pensar? Quando a igreja prega Jesus Cristo, ela está louvando a Deus? E quando a igreja anuncia Jesus Cristo, ela está prestando uma adoração diante de Deus? Eu costumo dizer, irmãos, que nós estamos vivendo uma fase densamente negra do Evangelho em nosso país. Apesar das igrejas estarem crescendo, apesar das igrejas estarem assim com muitas pessoas, nós estamos passando momentos difíceis, muito difíceis. Você sabe por quê? Porque, não sei se vocês perceberam, a maioria das igrejas já estão entendendo, sabe o quê? Limitaram a adoração a Deus a culto. Ou seja, você não adora a Deus mais com a sua vida, com todo o seu ser, lá na sua casa, do jeito que você trata seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, lá no serviço. Vocês perceberam que a nação brasileira, os chamados evangélicos brasileiros, estão limitando a adoração só ao culto? É por isso que ele vem aqui ele chora, ele canta, ele vibra, mas ele sai daqui, ele chuta a esposa, xinga o marido, bate no pai, mente pro chefe, porque ele entendeu que a adoração é só aqui dentro. E eu costumo dizer mais que o movimento carismático ele conseguiu piorar essa situação. Ele não limitou só a adoração a Deus a culto dentro da igreja, mas como ele limitou assim, adorar a Deus na verdade é só cantar. Então você entra na igreja geralmente é só canto.
tem mais nem pregação da Bíblia. Eu fui em uma das nossas igrejas, que faltam 2 horas de culto, faltando 15 minutos, o pastor falou assim: olha, pode apresentar o projeto, 15 minutos. Eu falei, eu sempre prego, não precisa pregar não, só mostra o projeto. Sabe o que eu fiz? Preguei 1 hora, depois apresentei o projeto. Se não quiser me convidar mais, não precisa. É um culto a Deus. Eu estava ali não só para apresentar o projeto. Em primeiro lugar, estava para adorar a Deus. E eu entendo que pregar o Evangelho é um culto de louvor a Deus. Amém. Culto. Eu falei com uns jovens assim lá de São Paulo: olha, vai ter louvorzão na igreja lá da Moca, uns 2 domingos atrás, de manhã. O pessoal foi empolgado e tal. Chegou lá, eu preguei sobre missões. Cadê o louvorzão? Está aqui. Obra missionária é um culto de louvor a Deus. Irmãos, nós não podemos esquecer disso. Que quando a igreja está pregando a Jesus Cristo com todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua força, isso é um louvor de Deus. Não adianta passarmos horas e horas aqui dentro trancafiados e depois estamos adorando a Deus e Cristo não é conhecido. A igreja que adora o Senhor de verdade, a igreja que está preocupada com a adoração a Jesus Cristo, ela sempre vai colocar em primazia a pregação do Evangelho. E é por isso que a pregação sempre é o centro do culto. Não é por causa do pregador, não é por causa que ele vai pregar, é por causa de Cristo e do seu Evangelho que merece a primazia. Irmãos, eu fico imaginando as igrejas que infelizmente já esqueceram dessa vez que o Evangelho é a adoração de Deus. Mas como eu disse hoje pela manhã, vamos ser sinceros, não é verdade que muitas vezes pregar o Evangelho é mais difícil que vir aqui para o culto, cantar cânticos, orar? Não é verdade? Porque é fácil muitas vezes virmos aqui cantar, adorar. Não estou falando que não tem dedicação, esforço. Com certeza, para nós prestarmos a Deus o culto de adoração, nós temos que oferecer o nosso melhor. Mas não é verdade que ir pregar o Evangelho para aqueles que estão em nossa volta, que convivem conosco na semana, não é difícil? E como eu disse pela manhã, não é verdade que o maior empecilho para pregarmos o Evangelho é a nossa própria vida? Ah, pastor, é que eu não tenho treinamento para evangelizar. Ah, pastor, é que eu não sei como evangelizar. Não é não, querido, é que você não tem mais autoridade. Você já não tem mais moral para pregar o Evangelho. Porque do jeito que vivem as pessoas lá fora, você está vivendo igual. E a falta de consagração diante de Deus é o maior empecilho para nós adorarmos a Deus anunciando a Cristo. Então, irmãos, a obra missionária ela é importante, não primeiramente porque vai salvar o perdido. Claro que ela faz isso. Mas a obra missionária ela é importante porque ela glorifica Jesus Cristo. Porque ela é adoração a Deus. É por isso que a obra missionária é importante. Mas terceira e última lição que nós encontramos aqui no texto é que a obra missionária sempre será suprida por Deus. Verso 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Irmãos, isso aqui é um regozijo, é um conforto. Aqui é o momento onde nosso coração deveria descansar. Porque o Senhor está dizendo assim: olha, igreja, se envolva para valer com missões e não se preocupe com recursos, gastos, porque quem vai suprir é Deus. Irmãos, a obra é dele. E quem vai suprir essa obra é ele. Você sabe qual que é um dos problemas nossos? É que nós não fazemos a nossa parte e queremos fazer de Deus. Você quer ver um exemplo? Vamos participar da obra missionária? Então espera aí. Vamos primeiro levantar recursos, vamos primeiro ver aqui o que a igreja faz de recursos, depois nós vamos ver para fazer a obra missionária. Irmãos, se você prestou atenção direitinho no texto, o texto está dizendo assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O papel de suprir não é seu e não é da sua igreja, é de Deus. O seu papel é se envolver. O seu papel da sua igreja é de se comprometer. E a promessa de Deus é que Ele vai suprir.
Como eu disse, eu e minha esposa passamos por cerca de 102 igrejas nossas. É nítido, é claro, as igrejas nossas que se envolvem com missões para valer, com motivação certa. Elas têm sido supridas em todos os aspectos, e elas têm crescido em todos os aspectos. Promessa de Deus. Para finalizarmos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8. Nós vamos ver duas características dessa igreja, onde você vai ver que essa promessa foi vivenciada por ela. 2 Coríntios capítulo 8. Segunda Coríntios capítulo 8, desde o verso 1 diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Quem eram as igrejas da Macedônia? Filipos era a principal cidade da entrada da Macedônia. E vocês lembram lá o verso 15 do capítulo 4 de Filipenses? Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ou seja, Paulo está falando aqui sobre os filipenses. E mais uma vez, se vocês prestarem atenção, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A obra missionária não é peso e não é gasto. É graça, é bênção, participar. Aí do verso 2 em diante, até o verso 3, até o verso 4, ele vai falar de duas características dessa igreja. Mas antes de falar sobre essas características, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Vocês conhecem o reverendo Ronaldo Lidório, missionário? Um dos maiores missionários que Deus tem levantado no nosso país, da nossa igreja, pastor. Reverendo Ronaldo Lidório. Homem de Deus, servo de Deus, humilde, simples, foi um dos nossos professores também. Se eu falasse para vocês que eu conheci a maior parceira do ministério do Ronaldo Lidório, a igreja que mais investiu no reverendo Ronaldo Lidório, o que vocês pensariam? Sejam sinceros. A igreja que mais participou, que mais investiu no ministério dele, vocês pensariam numa igreja pequena? Pobre? Poucos recursos? Não, né? Se eu falasse para vocês, nós estamos diante aqui da maior parceira, do maior missionário que Jesus Cristo levantou no Novo Testamento, a que mais investiu na missão, na obra missionária junto com o apóstolo Paulo, o que você pensaria? Uma igreja pequena? Pobre? Poucos membros? Não, né? Se a gente for sincero, o que a gente pensa? Uma igreja grande, a que mais investiu? Grande, rica, poderosa, com muitos membros e muitos recursos, não é verdade? Você sabe por quê? Porque nós já estamos, irmão, como eu disse agora há pouco, num estado lastimável, inclusive em relação à missão, ao ponto de entendermos a obra de Deus com dinheiro, e associarmos a obra de Deus com dinheiro. Ou seja, não é mais Deus que manda, é o dinheiro. Se nós tivermos dinheiro, a gente faz a obra. Se nós não tivermos dinheiro, a gente não faz. É o dinheiro que manda, não é mais Deus. Acompanhem comigo e vocês vão ver a característica da igreja que mais investiu no ministério do apóstolo Paulo. Acompanhem comigo. Verso 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Vocês perceberam isso? Característica dessa igreja? Falando para vocês, quando eu fui estudar essa igreja a fundo, eu quase caí de costa. Eu só não caí de costa porque eu tinha uma cadeira assim com encosto. Tinha uma cadeira com encosto, porque senão eu tinha caído de costa. Porque as duas características que eu vou citar para vocês dessa igreja são exatamente as duas justificativas usadas pelas pessoas e pelas igrejas que não querem se envolver com missões. Você quer ver qual é a primeira? A primeira é essa.
pessoa vê o projeto e fala: pastor, não tem como ficar de fora. Não tem. É a primeira IPB sendo plantada lá no Japão. É a primeira igreja assim, confissão reformada nipo-brasileira, naquele país, um dos menos evangelizados do mundo. Não tem como nós ficarmos de fora. De fato, nós vamos participar. Mas vem aqui no cantinho. Eu vou lá no cantinho. Nós vamos participar, pode ter certeza, mas não agora. Sabe por quê, pastor? Nós estamos passando agora um momento de muita tribulação, de muitas lutas. Só para o senhor entender um pouco das nossas lutas, sabe o que está acontecendo na nossa igreja? O conselho da igreja, o conselho está rachado. A junta diaconal, os diáconos estão se pegando, está brigando. A SAF está fofocando. A mocidade está indo para os bailinhos, para as festas de funk que tem aí, e já está levando a UPA. Nem as crianças estão dando mais sossego. É uma multa da prefeitura que chegou inesperada. É uma reforma que nós temos que fazer. É um terreno que nós temos que comprar. É uma construção que nós temos que efetuar. Mas vamos fazer o seguinte: quando a igreja se resolver todos os seus problemas, e ela estiver assim numa santa paz, pode ter certeza que nós vamos ser os primeiros a ligar no Senhor. Nessa altura do campeonato, eu já fico pensando: quem pode trazer um copo d'água? Porque o colega está delirando. E a vontade que eu tenho de dizer para ele: meu irmão, você não aprendeu pela Bíblia que no céu, na glória, não vai precisar fazer missão? Vai ter nenhum problema? Você acredita mesmo aqui na terra? Uma igreja sem nenhum problema? Numa santa paz aqui? Irmãos, isso daí é a visão da igreja triunfante, na glória. E quando nós somos igreja militante aqui na terra, é milícia, é batalha, é luta. E eu quero dizer um negócio para você: se você pensa assim, primeiro você vai resolver todos os seus problemas, para depois se envolver com missões. Se sua igreja pensa assim, eu quero dizer algo sério para você: você vai morrer, a sua igreja vai morrer, e vocês nunca vão participar da obra missionária. Você sabe por quê? Porque não é que na obra missionária você vai ter luta. Entenda, irmão, isso é sério. A obra missionária é luta, é batalha. Se você não tem luta e batalha, quando você se associar à obra missionária, você vai ter. Porque o que é a obra missionária? É levar a Cristo quantos inimigos, quantas barreiras que vão se levantar, às vezes dentro da igreja. Eu conheci um pastor que estava vivendo um dilema. Você sabe por quê? Porque ele quer que a igreja dele seja missionária, mas a igreja não quer. Os irmãos estão dizendo assim, quase assim, em outras palavras: pastor, nosso clube já está fechado, não entra mais sócio. Às vezes dentro da igreja você vai ter barreira, vai ter luta. Eu olho para o livro de Atos, que nós falamos hoje pela manhã, grande manual de missões. Para essa igreja não tem limites, para essa igreja não tem fronteiras. Ela avança levando o evangelho, mas ela não vai fazer isso sem muitas e muitas e muitas provas de tribulação. E sabe o que me chama a atenção? É que a igreja de Filipenses, ela está sendo a maior parceira do apóstolo Paulo no meio de muitas provas de tribulação. E essas tribulações aqui não era só financeira. Se você ver o capítulo 3, o capítulo 4, você vai ver que até relacionamentos dentro da igreja estão comprometidos. Tem lá Cinti e Evódia, duas irmãs que antes estavam trabalhando juntos, que antes andavam juntos, que faziam a obra do Senhor juntos e que agora estão brigadas. E Paulo manda inclusive essa carta para reconciliar elas. Mas essa igreja, mesmo em meio a todas essas lutas, ela está sendo fiel à obra missionária. Segunda e última característica dessa igreja, e justificativa mais usada, é essa: pastor, eu quero muito de coração participar, mas eu sou pobre, ou não tenho condições, ou a minha igreja é pobre, ou a minha igreja é rica, mas no momento ela está pobre. Irmão, vocês perceberam a situação dessa igreja? Foi essa hora aqui que eu falei para vocês que eu quase caí de costas. Porque se essa igreja aqui fosse pobre, ela estaria bem. Se você prestou atenção no texto, essa igreja não é pobre. Se ela fosse pobre, ela estaria bem. Essa igreja aqui é profundamente pobre. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser profundamente pobre. E hoje ainda, a nossa palavra pobreza, então eu falo: eu sou pobre, mas você está comendo. É assim? Você
está ainda tendo mau teto. O contexto aqui de pobreza, na época que foi escrito essa carta, a ideia é mais ou menos assim, que a pessoa não tinha nem o que comer. E quando se falava profundamente pobre, sabe qual que é a imagem que estava na minha mente? É que essa igreja, os irmãos não tinham jantado ontem à noite, não tomaram café hoje de manhã, e nem tiveram o privilégio que nós tivemos de comer uma feijoada, agora no almoço. E que eles estavam agora à noite cultuando a Deus com a barriga vazia. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Quando eu comecei a estudar essa igreja, cheguei nessa parte, a minha reação não foi de surpresa. Não foi de surpresa. A minha reação foi de vergonha. Eu fiquei envergonhado. Eu senti vontade de chorar. Eu senti vontade de chorar. Eu parei, eu tive que chamar minha esposa, tive que mostrar o texto para ela, e a partir dali a gente teve que reestruturar a nossa vida, as nossas prioridades. Porque eu me senti envergonhado ao ver essa igreja como exemplo. Eu senti vontade de chorar. Não é verdade, irmãos? Vamos ser sinceros. Pela graça de Deus, hoje, a maioria das nossas igrejas, dos membros da nossa igreja, não são pobres. Não são pobres. Garanto para você, não são pobres. A maioria dos membros dessa igreja, e essa igreja não é pobre. Quanto menos, profundamente pobre. E não é verdade que muitas vezes a gente vem para a casa de Deus, traz o resto, o que sobrou, o que está ali, o que não vai me interferir em nada, murmurando e achando ainda que estou fazendo um favor para Deus, não é assim? Eu senti vontade de chorar, me senti envergonhado, porque eu olho para a Bíblia e eu vejo uma igreja profundamente pobre foi a igreja que mais investiu em obra missionária no Novo Testamento. Para encerrar, duas aplicações práticas, eu quero que você saia daqui pensando em tudo isso que a palavra do Senhor ensina. Primeiro, não há justificativa para você ficar de fora. Não. Eu não estou falando que você é obrigado a participar do projeto missionário no Japão comigo e com a Bianca. Não. Louvado seja Deus por isso. Porque tem muitos outros missionários e tem muitos outros campos. E eu não sei para qual deles o Senhor está direcionando você. Mas não há justificativa para você ficar de fora. Algum desses você tem que se associar. Não tem. Não tem. Justificativa bíblica não tem. Porque mesmo uma igreja cheia de problemas e profundamente pobre, pode vir a ser a maior igreja missionária. Não tem justificativa. E a questão não é assim, o meu pastor, o reverendo Conrado, é missionário. A minha igreja é missionária. Os presbíteros são missionários. Eu não estou falando isso. A grande pergunta é, você participa? Você se associa? Você? Não há justificativa para ficarmos de fora. Não há. Segunda aplicação e última. Essa igreja não tinha dinheiro, essa igreja não tinha recurso, essa igreja talvez não tivesse nem um teto para se reunir. Mas essa igreja tinha uma coisa só, que foi o diferencial. Sabe o que essa igreja tinha? Amor de verdade por Jesus Cristo. Tem um livro, Alex e Todos os Povos, do John Piper. Ele fala sobre missão, ele fala ali que, já no início, dificilmente, vou dizer de novo, dificilmente uma pessoa ou uma igreja que não ame Jesus Cristo de verdade vai se envolver para valer com isso. Dificilmente. Ele vai vir para a igreja, ele vai cantar, ele vai até pregar, mas não vai se envolver com isso. Porque o combustível para a missão é amor a Jesus Cristo. Só quem ama Jesus Cristo de verdade vai querer ver Ele sendo anunciado a todas as nações. E o meu desafio para essa igreja é o seguinte: se essa igreja continuar a amar Jesus Cristo como ela tem amado, eu vi pela manhã, o amor pela obra missionária, eu quero que vocês não pensem menos do que isso. Essa igreja pode vir a ser a maior igreja missionária do nosso país. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Eu vou apresentar para participar, nós vamos conhecer, não é verdade? Se de forma resumida, de manhã foi mais detalhado, né?
Teve um irmão que depois que eu preguei numa igreja, ele chegou para mim e falou assim: duro foi esse discurso. Eu falei: duro não foi esse discurso não. O duro é a pessoa que ouve e depois não muda nada. Isso que é duro. O duro é isso. Vamos lá. Irmão de Buradiro Chorou Kyokai, Igreja Presbiteriana do Brasil no Japão. Então eu falei: de manhã você vai sentar aqui pelo menos falando o nome da sua igreja em japonês. Chorou é presbiteriana, Kyokai, igreja. Então, Chorou Kyokai, igreja presbiteriana. Não é chorou não, né? Vamos lá, eu e minha esposa somos missionários da PMT, estamos na reta final nos preparando para voltar para o Japão. Nosso culto de envio vai ser no dia 1º de setembro, a igreja vai receber uma carta com os detalhes direitinho. E 3 de setembro nós estamos retornando definitivo, pela graça de Deus, para o Japão. Japão. O Japão faz parte da janela 10 por 40, que é essa parte retangular. E aqui se encontra o norte da África, esse ponto geográfico, Oriente Médio, Ásia, e o Japão faz parte também. Né? O pedaço dele faz parte também. Só que olha que interessante, a maioria desses países é difícil o acesso do Evangelho ali por causa de perseguição. Mas o Japão, desde o século XIX, não tem perseguição, e ele é um dos países menos evangelizados do mundo. Até mesmo dentro dessa janela, tem países que têm severa perseguição, que tem mais cristãos que o Japão. Por exemplo, eu falei hoje para ver qual que é o país mais assim, fechado para o Evangelho, tem mais perseguição. O pessoal diz Coreia do Norte. É verdade, Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela tem 24 milhões e 400 mil habitantes, e ela tem cerca de 500 mil cristãos, ou seja, a Coreia do Norte tem cerca de 2% de cristãos. Olha o Japão. O Japão tem 128 milhões, quase 6 vezes mais, e o Japão só tem 380 mil cristãos. Ou seja, o Japão tem 0,3% de cristãos. Nós não temos 0,5% de cristãos no Japão. E eu disse pela manhã: nossa, o Japão então tem menos que a Coreia do Norte. Então por que não se fala de vamos orar pelo Japão, vamos orar pela França, pela Suécia, que tem menos cristão ainda? Você sabe por quê? Porque a gente está associando a obra missionária só com assistência social ou com libertação política. A obra missionária, o Evangelho é transformador. Nós acreditamos que onde ele chegar, ele vai suprir necessidade e vai trazer libertação política. Mas a obra missionária não é assistência social e nem libertação política. A obra missionária é levar o Evangelho aos povos não alcançados. E quando nós pensamos assim, então mesmo que o país não tenha pobreza, e mesmo que o país não tenha problema com libertação política, ele pode ser lembrado. Está aí, ó, um dos países menos evangelizados do mundo e pouco se fala sobre ele. Com 3% de cristãos. O Japão tem, com 128 milhões, então ele tem a 10ª maior população do mundo. Você imagina, 128 milhões. Eu falei que o Brasil, o nosso Brasil tem cerca de 195 milhões. E olha o tamanho do Brasil. O Japão é menor que o estado de São Paulo. O Japão tem 128 milhões. Os missionários dizem que se você quiser evangelizar um grande grupo de pessoas no pequeno espaço, vai para lá. Por isso pela manhã o pessoal viu, né? Nós estávamos 3 meses trabalhando lá no Japão, nas fábricas. Aí a Bia que chegou em casa e falou: Diogo, eu estou cansado. Eu falei: o serviço aqui é pesado. Não, eu estou cansado de ver japonês. Não, nem mais, né? Então, muito populoso. É um país onde tem a maior expectativa de vida. Uma senhora aqui comemorando 114 anos. A SAF lá vai manter firme. E um dos países onde tem uma das menores taxas de natalidade. O japonês não quer ter filhos. E principalmente as mulheres não querem ter filhos, impede a carreira delas. Então essa é uma luta que o Japão tem enfrentado. Ao contrário da China, o Japão incentiva você ter filhos. E é por isso que o incentivo desse vai para ver no mínimo uns 4. Vão encher de crente que faz, né? Pode dar mais um toque? Esse daqui é um hotel cápsula em Tóquio. Foi inventado no Japão exatamente para tentar resolver esse problema de um país populoso num pequeno espaço. Quem quiser se aventurar, né? Essa experiência, pode passar.
O Japão tem a segunda maior colônia de brasileiros do mundo. A primeira é os Estados Unidos, depois o Japão. Mas contando que os Estados Unidos é maior que o Brasil e o Japão menor que São Paulo, então a maior concentração de brasileiros fora do nosso país é o Japão. Tinha cerca de 350 mil brasileiros quando nós chegamos. E mesmo com a crise financeira de 2009, e mesmo com o desastre que aconteceu no ano passado, ainda tem cerca de 254 mil brasileiros. E da mesma maneira que os japoneses vieram para cá e acabaram ficando, a maioria dos imigrantes brasileiros que são descendentes, filhos e netos, não pensam em voltar. Eu e a Bianca não pensamos em voltar. Só se for um redirecionamento claro de Deus. Caso contrário, para nós o Japão é um projeto de vida. A igreja vai ser de brasileiros só? Não. A igreja está no Japão. Como nós somos brasileiros e japoneses, nós entendemos que nós vamos trabalhar com ambos os povos. A religião no Japão a mais forte é o Shintoísmo, depois é o budismo. O Shintoísmo seria o culto a almas ancestrais, seria o Senshi no Edaki. Mas o Japão, como eu disse pela manhã, ele é sincrético. Ao mesmo tempo que ele é budista, ele pode ser shintoísta. É por isso que o evangelho tem que ser pregado de maneira bem firme. E é por isso que é importante o discipulado, para o japonês entender que só Jesus Cristo é que nos reconcilia com Deus. Cultura. Eu disse pela manhã, né? E pode dizer, esse senhor aqui de braços abertos não sou eu, tá? A Bianca tem lutado bastante para a gente chegar nessa situação, apesar que está difícil, viu? O período que eu estou aqui no Brasil, eu engordei 15 quilos. Só para vocês terem uma ideia, ó, ontem à noite foi pizza. Café da manhã, pão, tudo que é jeito. Almoço, feijoada. Eu já estou orando a Deus porque eu não sei o que espera na janta, né? Mas não sou eu isso aqui não, tá? O Japão é conhecido pela sua culinária, pela sua arte, um povo super educado, muito frio, talvez o mais frio da Ásia, mas que preza muita educação. Um povo conhecido pelos seus animes. Eu falei terra do futebol daqui a uns 15 anos. O futebol tem crescido no Japão e nós já temos um trabalho com esportes lá. E quem sabe Deus despertando novas vocações para lá no Japão, né? Jogar com esporte. E o Japão também é um país muito tradicional. Muitas das coisas da época dos samurais ainda traz, em relação à honra, à glória, de não perder, de ser o melhor. A gente passou um vídeo de manhã que a gente não vai passar agora, que a gente tratou bastante isso. Só um detalhe, vamos passar um pouquinho na cultura. Qual que é a chamada que eu faço na cultura? Eu não fiz de manhã, vou fazer agora. Se o Japão é um país influente, não só aqui no Brasil, mas no Ocidente, e ele é, imagina a influência que o Japão exerce na Ásia. É muito grande. Eu posso garantir para você que mesmo os países que não gostam do Japão, politicamente falando, copiam o Japão. Então, sonhe um pouco comigo. Imagine esse país, um dos menos evangelizados do mundo, se ele for alcançado por Cristo. A influência que ele pode exercer sobre outras nações é muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, eu creio o seguinte, se o Japão for alcançado, creio eu que muitas outras nações também serão. País do suicida. O Japão, ele tem cerca de 32 mil suicídios por ano. Isso é cerca. Não falei de manhã, vou falar agora. Em 2009, quando teve o desemprego, japoneses foram mandados embora, teve a crise financeira, brasileiros. Naquele ano, no mês de maio, já tinha 79 mil suicídios. No mês de maio de 2009. 79 mil. Isso é cerca, né? 32 mil por ano. Pegando assim, há 20 anos atrás, fazendo estimativa. O governo japonês teve que investir. Teve que, assim, compra um carro, quase que o governo paga assim, 1/3 do carro. Só para girar o mercado interno, para começar a empregar de novo. Porque em maio já tinha 79 mil suicídios. Mas pegando a média, que é 32 mil suicídios por ano, isso seria mais ou menos assim: a cada 15 minutos alguém se suicida no Japão. Você pensou isso? Um culto de 1 hora, 4 pessoas morreram, se suicidaram. Um culto de 2 horas, 8 pessoas se suicidaram. E não é só japonês, brasileiros estão suicidando. Teve um caso que aconteceu na nossa região, que
que a irmã ligou, a esposa ligou para o marido e falou assim: vem para casa agora. Mas eu estou aqui no mesmo. Vem para casa agora que as crianças vão ficar sozinhas. Desligou. Então ficou desesperado. Foi, na hora que chegou na casa, imagina assim, os filhos chorando, tinha 3 filhos chorando, e a esposa enforcada no meio da sala. 32 mil suicídios por ano. A minha irmã que está chegando quinta-feira, ela vai vir para o Brasil, mais 5 anos que não vem para cá, vim trazer minha avó para cá. Ela trabalhava numa agência de turismo no Japão, e uma mulher ligou, ela pegou assim: eu vou me suicidar. Ela pegou uma revista que chama Alternativa, que circula entre os brasileiros, falou: mas eu vou desabafar com alguém. Geralmente o suicida ele quer deixar uma carta ou explicar por que ele está fazendo isso. E essa mulher falou: eu vou ligar para alguém e vou falar porque eu vou morrer. Na hora que ela atendeu, ela falou lá: eu quero me suicidar e eu só quero desabafar. Minha irmã: não. Eu tenho um irmão que é pastor, outro é seminarista. A gente vai aí. Eu saí do serviço, 2 horas de viagem de carro, fui para a cidade dela, que é chamada Pomar. Chegou lá, graças a Deus ela não se suicidou. Não quis acompanhamento depois, mas não se suicidou. Mas são 32 mil suicídios por ano. A cada 15 minutos alguém se suicida no Japão. E o que é mais triste é que no país do suicida, o governo permite que lance um manual completo do suicídio, que é conhecido como a Bíblia dos Suicidas ou Livro da Morte. Ele ensina 11 maneiras para você suicidar. E o que é trágico é que qualquer um pode ter esse livro. É tão fácil de comprar que eu já tenho o meu. Não sei, pessoal. Mas assim, não se preocupa, né? Eu falei que tinha uma igreja lá com os presbíteros, não, a gente tem que ser parceiro dele, que ele vai se suicidar. Não. Eu trago para você ver que de verdade existe, não é brincadeira. Um manual que ensina e estimula você a se suicidar. A nossa intenção é levar o livro da vida. Amém. Jesus Cristo. Amém. Eu falei para o pessoal de manhã, eu estou apresentando um país para vocês que não tem umas pessoas matando a outra. Mas eu estou apresentando para vocês um país onde elas mesmas se matam. E a maior causa é a falta de Cristo. É ou não é um desafio também para as nossas igrejas? Pode passar. Nós estamos, pode apertar mais um? Nós estamos aqui na província de Haiti. Mais um, por favor. Que é essa região aqui. Só aqui na província de Haiti tem 60 mil brasileiros, e bastante brasileiros. Shizuoka do lado tem 70 mil. Tóquio está aqui a 6 horas de distância. O vídeo que vocês vão ver finalizando está aqui no azul claro. Pode passar. Esse aqui é a família com quem começou o trabalho, o seu Kenji, que é meu pai, meu irmão, que é o seminarista Douglas, minha mãe e minha irmã. Pode passar. Dessa família começou a vir mais irmãos. Pode passar. Desses irmãos começou a vir o trabalho com a criança. Pode apertar mais um. Vou falar então para adiantar, depois você tem que... O trabalho com a criança, esse trabalho é muito importante. O que é que acontece nele? A maioria dessas crianças são brasileirinhos que acabou o período escolar e eles ficam na rua. É tudo condomínio do meu pai. E como meus pais conhecem eles, têm confiança, os pais dessas crianças, então eles deixam elas fazerem trabalho conosco. Só que o grande problema, nós não temos local próprio. Mas se nós tivéssemos todos os domingos, nós teríamos essa criançada. E o que é interessante é que eles estão evangelizando mais japonês do que a gente. Porque eles convidam os amiguinhos japoneses da escola para ir. Trabalho importante, pode passar. Esse aqui é o Jorge Gato, um irmão que tentou suicídio 2 vezes no Japão. E pela graça de Deus foi alcançado pelo Evangelho. É o momento do batismo dele. E é interessante que ele chorou muito, muito. Depois que acabou, eu perguntei para ele, o que aconteceu? Ele falou: pastor, eu vou falar algo que ninguém sabe. Eu tentei suicídio 2 vezes aqui no Japão, mas falhei. E esse ano eu estava pensando no 3º, e esse eu não ia falhar. Aí ele falou que na hora do batismo veio na mente e no coração dele assim: o ano que eu pensei em perder a vida foi onde eu ganhei. Pode passar. Essa é a foto que nós tiramos antes de sair do Japão. Só esse irmão que está no Brasil, voltou ao Brasil. Estão vendo muito terno preto, né? Difícil você encontrar terno de outra cor lá no Japão.
Eles gostam muito da cor escura, né? Eu pedi para orar por esse irmão aqui, o Wade. O Wade, ele está afastado, desviou. Mas o Wade é muito especial. Eu estou tendo um acompanhamento dele pela internet, mas eu creio que quando nós voltarmos vai ser mais forte essa restauração dele. O Wade era um bolsozoco. Resumindo, era um seminarista de Yakuza. Toda vez que a Yakuza, a máfia japonesa, vai recrutar alguém, geralmente são os bolsozocos, que tem essa índole já deles, né? E o Wade era um bolsozoco conhecido. Quando meus pais viram meus irmãos com ele, meus pais se assustaram. Porque o Wade já era bem famoso na nossa região. Mas olha o que é o poder do Evangelho. Aquele que hoje poderia estar pertencendo a uma máfia, uma das máfias mais perigosas do mundo, a máfia japonesa e Yakuza, é membro da nossa igreja lá no Japão. A mãe do Wade, uma católica fanática, que nunca entraria numa igreja evangélica, foi na nossa igreja e falou: olha, eu sei de uma coisa, Deus está aqui. Amém. Depois ela não quis a apresentação do Evangelho, mas ela pelo menos entrou e falou: isso daí, pode passar. Isso aqui é o último slide, eu tenho um vídeo para encerrar, tá? Se o Japão está de portas abertas, não tem perseguição, então por que não se fala muito sobre a obra missionária no Japão? Porque as igrejas muitas vezes não se animam a investir no Japão. Uma das barreiras estão aqui, top 10. Das 10 cidades mais caras do mundo para se viver, 4 são japonesas. A primeira é Tóquio, a segunda é Nagoya, japonesa, perto de onde nós estamos. A terceira é Yokohama, a quarta é Kobe. Tem gente que fala assim: pastor, o senhor está plantando a igreja na cidade de Kashiura, seja mais estratégico. Planta a igreja em Nagoya, que é a cidade principal da sua província. É verdade. Vocês viram de manhã, né? O valor. Se nós formos para Nagoya, vai aumentar 70%. Aí tem uns que falam: não, você está plantando a igreja no Japão, tem que plantar em Tóquio. Na cidade mais cara do mundo. Se nós formos para lá, o nosso orçamento vai aumentar 150%. Vamos plantar em Higashura mesmo, né? A gente falou de manhã. A igreja vai fortalecer, depois de lá a gente mesmo vai poder plantar em outros locais. Então, é caro, irmãos. Pode apertar mais um. Por isso que nós precisamos de todo apoio. Alguns Deus chama para ficar na base, dando suporte, segurando as cordas. E outros Deus chama para descer o poço. É por isso que nós precisamos de parceria. E todos que vão fazer missão conosco no Japão são missionários junto conosco. Para encerrar, a gente vai passar um vídeo. Já encerrando, daí eu passo para o pastor. Eu não sei se vai estar alto, tá, irmão? O som vai começar daqui a pouco. Toma cuidado, hein? Eu acho que... Essa cidade foi uma das cidades mais devastadas pelo tsunami. Essa cidade é a cidade de Kesenuma. Esse aqui é o momento que o tsunami começa a entrar nessa cidade. Só tira o mouse para subir essa barra. Nessa cidade, o tsunami entrou 22 quilômetros. Como é uma onda, o maior volume dessa água vai voltar, e a força maior é na volta. Mas só para vocês terem ideia da destruição que o tsunami fez. Teve cerca de 30 mil mortes desaparecidos, e naquela época tinha 500 mil desabrigados. Aqui são algumas imagens de lá. Você tinha o mouse embaixo para subir essa barra? O maior perigo é a questão da usina nuclear. Os japoneses que estão contaminados estão separados, não podem conviver junto, né? Ah, mas se está distante, irmãos, é só Deus. A
radiação vai para qualquer lugar. Nossa confiança está em Deus, em nos guardar. Uma das maiores catástrofes do mundo. Mas o Japão constrói rápido, né? Eu vi construindo pontes. Vai demorar 5 a 6 anos para restaurar o Nordeste do Japão. Tem muitos japoneses que vivem em situação precária. O japonês, vocês vão ver enterrando, não é costume japonês. O Japão incinera. Mas foi tão assim, pegou tão de surpresa, o Japão não deu conta, teve que improvisar. Esses são os abrigos do governo, mas tem japoneses vivendo em situação assim. Aqui já é uma imagem nossa. Nós fomos para essa rua 45 dias depois, e só nas ruas que a polícia deixou a gente passar. Muitas dessas casas não é que elas tombaram, elas foram arrastadas, elas não eram daí. Esse é um navio que foi parar no meio da rua. Não há a nave humana que possa transportá-lo de novo para o mar. Provavelmente vai ficar como marco histórico, como outros navios no Nordeste do Japão. Teve muitas explosões ali nessa cidade, né? Então a parte mais destruída da cidade a polícia não deixou de entrar. Mas vocês vão ver uma parte que está alagada, atrás dos prédios é uma parte mais destruída. 45 dias depois, ainda tinha muitos corpos, pedaços de corpos pela cidade. O cheiro muito forte. Para a gente almoçar, a gente teve que se retirar. E numa loja que tinha ar-condicionado, a gente poder ver um cheiro forte na cidade inteira. Mas o que nos alegra é que a partinha verde já né? Isso nos alegra bastante, né? Aqui nós pensávamos que era uma parte de incêndio, mas não era. Como é a parte mais baixa da cidade, foi um tsunami veio e devassou tudo. Para encerrar, vocês vão ver o que nós fizemos lá. O que podemos fazer pelo Japão? Uma igreja de 8 membros, quando deu tsunami, só 2 ficaram empregados. E pode fazer missão. Saímos de Higashimura, fomos para Kesenuma. 840 quilômetros, 14 horas de viagem. Não há justificativa para ficar de fora. Mesmo uma igreja com 8 membros, só 2 empregados, pode fazer missão. Pode até fazer camisa. Nós compramos um papel especial lá, imprimimos na impressora comum em casa, as irmãs passaram o ferro na camisa branca e ficou lá. Igreja Crescendo no Brasil no Japão, e atrás Gambarão Nippon, Força Japão. E foi importante, porque todo mundo que via a gente lá na rua ajudando, vocês são uma ONG? Não, somos da igreja. Nossa, a igreja brasileira nos ajudando, a igreja presbiteriana. Então, aqui nós estamos nos preparando para sair. Quando nós chegamos em Sendai, em Kesenuma, que é acima de Sendai, ligamos para o pastor do Presbiteriano do Japão, que estava em Sendai, e falamos: olha, onde a gente pode levar os alimentos? Ele falou: tem uma escola de música que virou abrigo
porque eles não têm nem mais água. Eu falei, é lá que nós vamos. Aqui nós estávamos perguntando para os policiais onde que era esse local, né? Aqui é o momento que a gente chega. Os japoneses caíram no chão, choravam. Falei de manhã, né? Que a gente segurou eles, eu falei, fica firme, né? Ajuda a gente a descarregar, né? É porque essas pessoas, quando muito retraídas, quando se solta para valer, né? Nós levamos cerca de 800 litros de água e 1000 pacotes de macarrão instantâneo. Já falei de manhã e repito, não era miojo, tá? Mas tem que ser algo prático. E papel higiênico, foi aquilo que a gente achou que era o mais básico. Mas nessa situação, as moças, as mulheres estavam precisando de muitos outros produtos mais íntimos da mulher, roupas de toda forma, roupa masculina, feminina, íntima, para criança. Eles estavam numa situação precária, eles estavam com a roupa de corpo. Mas nós não tínhamos condições, nós levamos aquilo que era mais fácil. Aqui era a dispensa deles, né? Foi um momento de muita alegria. Ali eram as caixas onde estavam as garrafas PETs, né, de água. Eu falei para amanhã, né? A gente precisou de uma autorização especial para poder comprar tudo isso de água. Porque naquela época o Japão estava racionando a água para mim. Esse momento agora, vocês vão ver, é o momento mais marcante para mim. Um grupo estava com as crianças, nós ficamos com os idosos, né, que estavam nesse abrigo. Essa senhora que está aqui na minha frente, ó, ela perguntava para mim assim, ó, Nani que mashita, por que vocês vieram? Por quê? Para nos ajudar de tão longe, né? É a hora que a gente aproveitou para falar de Cristo. Aqui já são as últimas fotos. Para quem não conhece, esse é o hino do Japão. Eu falo que o povo é conhecido pelo seu hino, né? O hino japonês é igual ao japonês. Solene, reverente, mas muitas vezes triste. Quando nós saímos daí, eu fiz uma pergunta de manhã, vou fazer de novo à noite. Eles fizeram uma pergunta para mim que eu fiquei sem resposta, de início. Vou falar para vocês aqui. Olha aqui no Japão. Bebê no Japão, reconstruindo o Japão aos pés do Senhor Jesus. Essa foto foi uma foto marcante, né? A mãe carregando a filha morta e isso depois ensinando. Por que eu coloquei essa foto? Eu falei de manhã para vocês entenderem melhor à noite, né? De modo algum foi para criar emocionalismo. Por quê? Conforme a mensagem, emocionalismo não entra na parceria. Porque emocionalismo não é assim, você chora agora, amanhã você esquece. E a obra missionária precisa de parceria fiel. Mas eu coloquei essa foto para você ver que mesmo o povo que não conhece a Deus, no momento da dor e sofrimento, ele olha para o alto e chora. Eu falei hoje pela manhã e repito, o Japão, o Nordeste do Japão está super sensível ao Evangelho. Os japoneses estão abertos para o Evangelho e nós não queremos perder essa oportunidade. Qual foi a pergunta que fizeram para nós? Vocês voltarão? Vocês voltarão? Eu falei de manhã que eu fiquei sem resposta, porque eu não sabia se eu tinha condições de voltar. E para você afirmar algo no japonês, você tem que ter certeza. Aliás, isso tem que ser entre nós também. A palavra tem que ser cumprida. E aí eu falei para eles, vamos fazer o seguinte, amanhã eu estou voltando para o Brasil e eu vou lançar esse desafio para cada igreja nossa que Deus enviar. Se as nossas igrejas participarem, eu tenho certeza
que nós vamos poder voltar e talvez testemunhar um dos maiores avivamentos na história daquele país. E eu pergunto para a igreja presbiteriana do Rio das Ostras: nós vamos voltar? A obra missionária precisa de parceria.